Alô, alô, galera! Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Alexandre, Amanda, Ana Clara, Bruna, Camila, Dayana, Cadu, Luciana, Maria Júlia, Vitor. Esse Vitor é o meu amigo Vitinho ou não? Beleza, galera. Bom dia a todos. Maravilha, gente. Vamos lá, vamos encerrar o dia aqui, né, gente? Primeiro, muito obrigado aí pela confiança no nosso trabalho, tá? Bem-vindo aí. Eu sei que é só uma aula de degustação, mas espero que você tome a decisão aí de ficar com a gente, tá bom? Meu nome, para quem não conhece, é Daniel. Aqui na escola, não sei por que a galera me chama de Japa, tá? E eu sou um dos seus 4 professores de Química aí do EGABA, tudo bem? Beleza? E para hoje, moçada, como é apenas uma aula, sem respeitar aí uma sequência, eu escolhi aí um assunto muito especial, particularmente quando a gente pensa no Enem, certo? Então vamos revisar algumas coisas importantes para a gente conseguir aplicar esse conceito importantíssimo que é chamado de efeito do íon comum. Vem comigo, que é caixa. Então, deixa eu compartilhar meu quadrinho aqui com vocês, ó. Nosso quadro virtual. Maravilha. Show de bola. Tamo junto, gente. Então vamos lá. Galera, então, como eu estava dizendo, hoje a gente vai trabalhar aí com o efeito do íon comum, certo? Assunto esse que é uma aplicação, né, de equilíbrio químico, mais precisamente uma aplicação aí do deslocamento de equilíbrio e que você consegue, a partir disso, explicar coisas do nosso cotidiano e coisas aí de várias áreas do conhecimento. Tudo bem? Beleza? Só que, para entender o efeito do íon comum, a gente precisa relembrar, a gente precisa recordar algumas coisas que são extremamente importantes, tá bom? Vamos lá. Gente, dá um ok, tá tudo certo aí? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Maravilha. Obrigado, Milena. Então vamos lá. Então, para a gente conseguir revisar efeito do íon comum e falar de algumas coisas aí do nosso cotidiano, eu preciso que você lembre comigo aí, ó, alguns conceitos importantes, né? Então, efeito do íon comum, ele é importante primeiramente quando a gente fala aí de reações reversíveis. Será que a gente lembra o que é uma reação reversível? Vou pegar um pincelzinho preto aqui, ó. Uma reação reversível é aquela reação química em que o reagente pode se converter em produto, que é o sentido tradicional, sentido direto da reação, mas nesse tipo de reação, nas reações reversíveis, o produto ele pode voltar a ser o quê? Reagente. Tá? Então a reação acontece aí nos dois sentidos, sentido direto e sentido inverso. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que qualquer reação reversível que aconteça em sistema fechado, ela caminha naturalmente para uma situação muito especial que a gente chama de equilíbrio químico. E o que é mais relevante do equilíbrio para nós na aula de hoje é você lembrar de quê? É você lembrar que quando o sistema atinge o equilíbrio, a velocidade da reação direta, o sentido 1, vai ser igual à velocidade da reação inversa, que a gente chama de sentido 2. Então, quando o sistema atinge o equilíbrio, a velocidade nos dois sentidos, ela vai se igualar. Beleza? Entendido aí o que é mais relevante do equilíbrio, lembra também que o equilíbrio ele pode se deslocar ou para o lado dos reagentes ou para o lado dos produtos, né? Ou ele vai para o sentido inverso ou ele vai para o sentido direto. Ou ele desloca para a direita ou ele desloca para a esquerda. Então, eu preciso revisar com vocês um dos efeitos do deslocamento de equilíbrio para a gente conseguir falar aí do efeito do íon comum.
E desses fatores que deslocam o equilíbrio, que favorecem um dos lados da reação, o deslocamento de equilíbrio por concentração é o mais importante. Então, vamos lembrar dele aqui rapidinho, vamos conversar sobre isso. Então, coloquei aqui para nós duas possibilidades. Né? Então, pode ser que a concentração do reagente X aumente. Né? Então, você tem um sistema em equilíbrio, você vai lá e adiciona, aumenta a concentração de um participante X. Tudo bem? Beleza? Sempre que você aumentar a concentração, aliás, sempre que você alterar o equilíbrio, nós vamos aplicar, o equilíbrio vai se deslocar baseado num princípio chamado de lei de Le Chatelier. Não é isso? Lembra que o equilíbrio, ele sempre tenta amenizar o que você fez, certo? Portanto, se você aumenta a concentração, o equilíbrio vai trabalhar para diminuir. O equilíbrio vai trabalhar para reduzir a concentração de quem você aumentou, certo? Então, se a gente voltar aqui, nesse exemplo, gente, se eu aumentar a concentração do meu reagente, o equilíbrio ele vai tentar se deslocar para o lado dos produtos, certo? Porque dessa maneira eu vou consumir esse reagente. Então, se eu aumento no reagente, ele vai para o lado do produto. Se eu aumentar no produto, ele vai para o lado do reagente. Então, observa que é sempre no sentido oposto a essa alteração. Vou repetir, porque nós vamos precisar bastante disso hoje. Se eu aumento a concentração do reagente, o equilíbrio vai para o lado do produto. Se eu aumento no produto, o equilíbrio vai para o lado do reagente. Desloca para o lado do reagente. Em outras palavras, quando eu aumentar a concentração, vamos completar o esqueminha aqui, o equilíbrio se desloca no sentido oposto. Certo? Então, se eu aumentei no reagente, ele vai para o lado do produto. Aumentei no produto, ele vai para o lado do reagente. Agora, a outra possibilidade, galerinha, é se eu reduzir a concentração de um participante X, de um participante qualquer na reação. E aí a ideia, gente, é oposta. Vamos lá? Se eu reduzir a concentração do reagente, o equilíbrio vai tentar ir contra isso. Ele vai tentar aumentar a concentração desse reagente. Portanto, se eu reduzo no reagente, o equilíbrio desloca para o lado do reagente. Eu sei que você lembra. Se eu reduzir do lado dos produtos, o equilíbrio vai para o lado do produto, para tentar repor essa redução de concentração. Beleza? Em outras palavras, né, gente? Se eu reduzo no reagente, o equilíbrio vai para o lado do reagente. A reação terá momentaneamente velocidade inversa maior. Tudo bem? Beleza? Se eu diminuo no produto, ele vai para o produto. Em outras palavras, montando o nosso esquema, se eu reduzo a concentração de um participante, o equilíbrio vai para o mesmo sentido desse participante. O equilíbrio vai se deslocar no sentido de formação desse participante. Tranquilo, gente? Consegue assimilar isso aí? Beleza? Vocês estão comigo? Cadê? Marília, Diana, Milena, tá tudo certo aí, gente? Se lembrava desse detalhezinho? Tranquilo? Show de bola? Caixa luxuriana? Então vamos nessa, gente. Dando sequência, então, já que a gente entende legal essa questão do deslocamento, a gente pode falar sobre o efeito do íon comum. Gente, a grande questão é que para deslocar o equilíbrio, não necessariamente, por efeito de concentração, não necessariamente eu preciso adicionar a mesma substância. Então, sem falar do contexto, se eu olhar para esse equilíbrio aqui, para essa reação de hidrólise, ela tem um íon aqui, por exemplo, o OH-. Gente, qualquer substância que eu adicionar aí,
que alterar a concentração de OH-, por exemplo, se eu adiciono lá uma base forte, o NaOH, que é uma substância diferente de todas que estão aqui. Mas quando eu coloco essa base, ela vai liberar OH-. Se ela vai liberar OH-, ela vai alterar a concentração do OH- e esse equilíbrio vai se deslocar, beleza? Outra possibilidade é você adicionar um ácido aqui. Né? O que, que a gente sabe? Que o ácido, ele libera H+, não é esse o íon responsável aí pelo meio ácido? Se eu adicionar HCl, por exemplo, o HCl não está presente aqui. O H+, também não está presente nesse equilíbrio. Mas o crush do H+ está aqui. Ó. Quem é o crush do H+? O OH-, não é isso? Tranquilo? O que o H+ faz com esse OH-? Reage com ele, reduz a concentração dele e o equilíbrio vai se deslocar. Tudo bem? Então, aproveito, gente, para pedir a atenção de vocês aqui. Ó. Presta atenção. Ó, quero te olhar. Gente, peço atenção especial nesse momento. Sempre que você perceber que um equilíbrio tem ou H+ ou OH-, você vai ligar a anteninha e ficar atento nesse equilíbrio. Por quê? Se nesse equilíbrio você alterar o pH da solução, beleza? O equilíbrio vai se deslocar, porque alterar o pH é alterar a concentração de H+ e OH-. Nesses equilíbrios, quando você altera o pH, o que vai acontecer? O equilíbrio vai se deslocar. Então, eu vou repetir. Gente, muito cuidado com equilíbrios que contenham H+ e OH-. Nesses equilíbrios, caso haja alteração no pH do meio, esse equilíbrio vai se deslocar. E esse deslocamento normalmente explica alguma coisa do nosso cotidiano. E é isso que a gente vai falar a partir de agora. Vamos comigo, que é caixa. Bora lá. Ó, voltando aí ao nosso quadro virtual. Tranquilão? O primeiro exemplo, então, gente, de efeito do íon comum é a questão do sabão. Então, você deve lembrar da sua aula de química orgânica que o sabão nada mais é do que um sal-bão. É isso, gente. O sabão, ele é um sal de ácido carboxílico de cadeia longa, não é isso? Então, você vai perceber que o sabão, ó, ele tem essa região aqui, ó, vamos destacar ela aqui. Então, o sabão, ele tem essa região, ó. Vou mudar de cor, peraí. Essa região aqui, ó, que contém apenas carbonos. Então, é uma região, responde aí para mim no chat, gente. Ela é polar ou apolar? Apolar, não é isso? E a região apolar, parabéns aí, Maria Júlia e Maria Laura. Se ela é apolar, gente, a gente vai chamar ela de quê? Ela interage bem com a água? Não. Então, nós vamos chamar ela de hidrofóbica, certo? É a região que vai interagir com a gordura. Tudo bem? Beleza? Tá. Agora, essa outra região que sobrou aqui, ó, já é uma região polarizada, não é? Inclusive, ela tem ligação iônica, ela tem o oxigênio, que é extremamente negativo. Então, ela é uma região da molécula que é extremamente polar, certo? Então, ela é a região hidrofílica, é a região do sabão que interage com a água. Tudo bem? Beleza. Mas isso aqui é assunto aí para química orgânica. A grande questão é que se você enxergou que isso aqui é um sal, lembra que os sais, na presença de água, eles sofrem um processo chamado de... Quem responde aí no chat para a gente? Então, ele é chamado de quê? Adicionou o sal na água, um composto iônico, os íons vão se separar. Quem lembra o nome? Dissociação iônica. Show de bola. Maria Laura está afiada. Dissociação iônica. E um dos íons que ele vai liberar, gente, é esse íon aqui, ó.
Então, observa que essa cadeia que está representada aqui, ó, a gente colocou ela na forma condensada agora. É um ânion, certo? E ele é um ânion derivado de um ácido fraco. E quem é derivado de ácido fraco é base forte. Então acontece uma reação de hidrólise. Olha lá, ó, esse íon recebe o H+ da água e recebendo o H+ da água, ele vai formar novamente o ácido carboxílico e liberar o OH-. E é aí que a gente entra na grande questão. Quando esse sabão entra em contato com a água, você vai ter esse ácido carboxílico aqui, ó. E esse ácido carboxílico que eu destaquei para você, ele é um ácido carboxílico de cadeia longa. E como ele é de cadeia longa, ele é pouco solúvel em água. Se ele é pouco solúvel em água, gente, o que vai acontecer? Se eu formar grande quantidade dele nessa reação, o sabão perde eficiência. Tudo bem? Então, repito. Esse ácido carboxílico aqui é um ácido carboxílico de longa, portanto, pouco solúvel em água. Se ele é pouco solúvel em água, se ele for formado em grande quantidade, o seu sabão perde eficiência. Então, para o sabão funcionar com eficiência, é interessante que esse equilíbrio aqui, ó, ele esteja deslocado para qual sentido, gente? Ele esteja deslocado para o sentido inverso, tudo bem? Então, é interessante para o bom funcionamento de um sabão que esse equilíbrio esteja favorecendo o lado do nosso reagente, ó, que é o que tem eficiência na remoção da gordura. Tudo bem? Beleza? E a grande questão é, a pergunta é, o sabão, gente, ele funciona melhor? Vou mandar uma enquete aí para você responder. Vamos lá. O sabão, ele funciona melhor em meio sabão vai funcionar melhor em meio ácido ou em meio básico? Deixa eu ver o que você pensa sobre isso. Responde aí, Paciente. Maravilha. Esperar aqui, 1 minuto, hein? Tá meio pau a pau, hein, gente? Olha. Esperar mais 10 segundinhos aí. Tem 12 para responder. Tô te esperando. Ó, tem gente mudando de ideia. Maravilha. Gente, ó, ficou muito pau a pau, ó. Então dá uma olhada aí o que aconteceu, ó. Ficou meio dividido. Então tem pessoas pensando que é em meio básico e tem pessoas que respondendo aí meio ácido. Então vamos conversar sobre isso aí. Vamos ver o que a galera está confundindo. Então vamos lá. Gente, então, como eu disse, né, esse cara aqui, ó, se ele for formado em grande quantidade, diminui a eficiência. Então, o interessante é que esse equilíbrio esteja deslocado para o sentido inverso, para o lado do reagente. Gente, vamos testar. Se eu trabalhar com pH baixo, se eu trabalhar com esse sabão em um meio onde o pH é menor que 7, ou seja, em um meio ácido, o que vai acontecer, gente? Em meio ácido, você vai lembrar do H+, não é? Maravilha? O H+ não é um íon comum a esse equilíbrio, tá vendo? Beleza? Ele não está presente nesse equilíbrio, mas o crush dele tá, beleza? E o que você quer fazer com o seu crush? Gente, você quer consumir o seu crush completamente, se possível, beleza? Então, esse H+, ele acaba reagindo com o OH-, ele acaba reduzindo a concentração do OH-, e reduzindo a concentração do OH-, esse equilíbrio desloca para o sentido direto. Se deslocar para o sentido direto, eu formo grande quantidade do ácido carboxílico e o sabão perde a eficiência. Então, em meio ácido, o sabão não vai funcionar legal. Tudo bem? Vou apagar.
Vou apagar e vamos deixar o certo. Ó. Agora, gente, imagina uma situação em que você vai trabalhar com um meio básico. Tem base? É o sinônimo de básico, alcalino. Pensa numa situação em que o pH é maior que 7. Gente, qual que é o íon do meio básico? Não é o OH-? Então, se o meio tiver básico, eu vou aumentar a concentração de OH-. Aumentando a concentração de OH-, o nosso equilíbrio vai se deslocar para o sentido inverso. E vai deslocando para o sentido inverso, eu vou consumir esse cara aqui, ó. Eu vou reduzir a concentração desse ácido carboxílico, aumentar a do ânion e a reação, o sabão vai funcionar legal. Maravilha, gente? Tranquilo? Dá um ok rapidinho aí no chat, deixa eu ver. Quem marcou ácido entendeu aí? Maravilha, Giovana. Maria Laura, Vitor, massa. Bom que vocês entenderam, gente. Vocês sabem fazer um japonês feliz. Vamos nessa? Japonês feliz é sushi, né não? Bora lá, galera? Vamos para mais exemplos, ó. Um outro exemplo. Ah, isso aqui, ó, gente, foi questão do Enem, tá? Beleza? Enem já caiu essa situação. A segunda, gente, também uma discussão maravilhosa que eu gosto bastante de fazer, que é a discussão sobre desmineralização ácida e cárie dentária ou cárie dental, que tem a ver com o que a gente está discutindo também. Então, a primeira coisa, você vai lembrar que o seu dente, gente, ele tem vários tecidos, beleza? E você lembra qual que é a parte mais dura do seu corpo? Qual a parte mais dura do seu corpo? E é dura em termos de dureza, tá? Que eu estou falando. Beleza? É o esmalte dental. É o tecido mais externo aí, ó, do seu dente, tá? Então, ele é bastante duro, gente, porque ele é quase 100% mineral. E o minério, o composto iônico que tem ali, é esse carinha aqui, ó, a chamada hidroxiapatita. E aí eu já jogo uma pergunta para vocês, gente. Responde para mim. A hidroxiapatita, ela é muito solúvel em água ou pouco solúvel em água? Responde aí, paciente. A hidroxiapatita é muito solúvel em água ou pouco solúvel em água? Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Gente, ela é pouco. Parabéns, Vitor. Ela é pouquíssimo solúvel em água, né? Porque senão, gente, ela já tinha dissolvido na saliva. Então, observa na própria representação que eu coloquei ela sólida, né? Então, é um composto de baixa solubilidade em água. Agora, mesmo sendo pouco solúvel em água, a hidroxiapatita ela está em equilíbrio com alguns íons presentes na saliva. Tá vendo? Aquoso, ó. Beleza? Quais são esses íons, gente? O íon cálcio, que está presente lá, o íon fosfato e o íon hidróxido, tudo bem? Então, você tem aí vários íons na saliva que estão em equilíbrio com a hidroxiapatita. E quando você quando você olha para esse equilíbrio, o que, que tem que destacar aí para você, ó, que eu te avisei lá no começo da nossa discussão? É o OH-, ó, é o nosso íon hidróxido. Gente, nesses equilíbrios que aparecem H+, ou OH-, vou falar de novo. Se você alterar o pH, o equilíbrio se desloca. Tudo bem? Vamos começar falando, gente, sobre desmineralização ácida. Tudo bem? Então vamos falar disso aí, que tem a ver com hábitos. Então, tem vários alimentos que tem pessoas que consomem até diariamente que tem o pH muito baixo. Né? Então, frutas ácidas, limão, tem gente que chupa limão puro, não é isso? Refrigerante, a bebida mais ácida industrial que é vendida aí na alimentação, que é o energético, que a galera gosta também. Então, são alimentos, gente, que têm o caráter ácido, beleza? E o consumo diário, o consumo repetido desse tipo de alimento, vai fazer com que a sua saliva, várias vezes, em vários dias, ou até mesmo várias vezes no dia, fique com pH baixo.
beleza? Fique ácida. E aí você já sabe o que vai acontecer. O H+, ele não está presente no nosso equilíbrio, mas o crush dele está, que é o OH-. O que o H+ faz com o OH-? Consome, reduz a concentração do OH-, reduziu a concentração de OH-, esse equilíbrio vai se deslocar para o sentido direto, não é assim? Reduziu, vai para o mesmo lado, a gente revisou lá no começo. Deslocando para cá, gente, tenta entender o que está acontecendo. A hidroxiapatita, que é sólida, está se transformando em íons na forma aquosa. Em outras palavras, quando o pH fica baixo, a solubilidade da hidroxiapatita aumenta. Seu dente, seu esmalte, literalmente começa a dissolver na saliva, certo? Esse hábito repetido várias vezes ao dia e vários dias diferentes podem causar perda do esmalte, perda da estrutura dental, beleza? Esse é o fenômeno de desmineralização. Quando cai no vestibular, já foi questão da UFO, já foi questão do Enem, quando caiu desmineralização ácida, ele relacionou isso com o consumo diário de refrigerantes. Maravilha? Sensual? Caixa? Agora, lembra também, gente, que existe aí uma patologia que está relacionada com isso também, que é a cárie dentária, né? Que é uma doença aí de incidência altíssima. Que já tem a ver, gente, com uma bactéria. Então, na boca de todos vocês, na minha, na boca de todo mundo, gente, existe uma bactériazinha chamada Streptococcus mutans, certo? Provavelmente quem te passou ela foi quem? O crush? Não. Foi a mamãe quando ela soprou a sopinha do neném. Gente, quando você, por exemplo, você foi para a escola um dia e colocou um house, por exemplo, no bolso. E aí você ficou a manhã inteira ali chupando o house, beleza? Gente, ali tem açúcar. E a bactéria, ela vai se alimentar desse açúcar. Só que você vai lembrar que essa bactéria, ela não tem a mitocôndria. Então, como é que ela vai metabolizar esse açúcar? Então, ela vai se utilizar de outra via metabólica para produzir o ATP, que é chamada de quê, gente? Quem lembra essa via metabólica? Quando não tem a mitocôndria, o que vai acontecer? Fermentação. Vai rolar, gente, aí, ó. Peraí, sumiu. Eu vou falando, ó. Vai rolar, gente, fermentação lática. Gente, o que produz a fermentação lática? Ácido lático. Beleza? Ácido lático libera o quê? H+. Tudo bem? O que o H+ faz com o OH-? Consome o OH-, reduz a concentração dele e o equilíbrio se desloca para a direita, fazendo com que haja perda de estrutura dental. Então, observa que é o mesmo processo, tudo bem? Desmineralização e cárie dentária. Um tem a ver com seus hábitos, o outro tem a ver com o quê, gente? Com hábitos também, mas é um processo causado pela bactéria. Ela pega o açúcar que ficou na sua boca, ela vai fermentar esse açúcar, produzir ácido lático, o H+ consome o H- e desloca esse equilíbrio para o sentido direto, que é o sentido de perda de estrutura dentária. Gente, isso aqui é manjado demais em vestibulares aí, Brasil afora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que parece que tem uma pergunta. Ó. Daniel, ou Cadu. Daniel, poderia me dar um exemplo, dar como exemplo o ácido fosfórico por conta do ânion fosfato? Deixa eu ver, eu não entendi a pergunta. Poderia dar como exemplo o ácido fosfórico por conta do ânion fosfato? Você está falando para deslocar esse equilíbrio, Cadu? Você está falando que se o ácido fosfórico na boca da pessoa, se ele consegue deslocar esse equilíbrio também? É essa a pergunta? Uhum. Teria o H+ e o fosfato. São dois efeitos, né? Mas o fosfato ia colocar no sentido inverso.
Beleza? Seriam 2 efeitos nesse caso. Porém, Cadu, tenta entender o seguinte, ó, deixa eu ver se você entende isso aqui. O que o Cadu está falando é o seguinte, gente, olha só. O ácido fosfórico, ele liberaria H+, e o fosfato. O H+ faria o equilíbrio deslocar no sentido direto. O fosfato faria o equilíbrio deslocar no sentido que? Inverso. Tudo bem? Porém, ácido fosfórico é H3PO4. Então, ele libera 3H+, e apenas um fosfato. Consequentemente, Cadu, a alteração na concentração de H+, ela é maior. Os dois íons estão causando deslocamento, um para cada lado. Porém, a concentração de H+ aumenta mais. Entende essa ideia, Cadu? Beleza? Gente, estourou meu tempo aqui. Vocês estão dispostos a mais 3 minutinhos, só para a gente falar pelo menos mais um exemplo? Dá um ok rapidão aí. Vamos lá? Então, bora lá, gente. Mais um exemplo que tem a ver aí com a absorção de alumínio pelas raízes das plantas, gente. Então, a gente sabe da aula de botânica que o alumínio ele é um íon que é tóxico, né, para as plantas, não é isso? E a ideia, gente, é a seguinte. Vamos lá. O íon alumínio ele é derivado de uma base fraca. Quem é base fraca, quem é derivado de base fraca, comporta-se como um ácido forte. Então, quando você coloca o íon alumínio, né, quando ele está presente no solo, em contato com a umidade, acaba acontecendo uma reação de hidrólise, onde você vai formar o hidróxido de alumínio, certo? Que é uma base fraca, portanto, pouco solúvel. Olha o estado físico dela aqui, ó, sólido. E além de formar o hidróxido de alumínio, dá origem aí ao H+. Então, você tem um equilíbrio aí que contém o H+. Então, nesse equilíbrio, gente, que está presente no solo, você vai ter o alumínio na forma iônica e o alumínio na forma de hidróxido de alumínio, sólido. E aí você lembra da aula de botânica? Lembra quando você estudou a raiz, as raízes? Tem lá uma boca na raiz? Está lembrado que tem uma boca na raiz? Tem? Claro que não, né, gente? A raiz, ela não absorve substâncias sólidas. Os minerais, os íons que a plantinha vai absorver, ela absorve isso na forma de seiva bruta, beleza? Que nada mais é do que uma solução aquosa. Então, o que eu estou querendo dizer é que a raiz, ela absorve alumínio que está dissolvido na água. E ela não absorve, gente, o alumínio que está na forma sólida, na forma de hidróxido. Tudo bem? Então, a questão da planta absorver ou não o alumínio, gente, tem a ver com o pH. Haja vista que o que, gente? Que o equilíbrio tem H+. Olha o que acontece. Quando o solo está ácido, né, quando ele está ácido, ele tem excesso de H+. Tudo bem? Excesso de H+, gente, significa aumentar a concentração de H+ nesse equilíbrio. E aumentando a concentração de H+ nesse equilíbrio, o equilíbrio se desloca no sentido inverso. Tudo bem? E aí sim você forma o que, gente? O alumínio que a planta absorve. Tudo bem? Então, a planta absorver ou não alumínio não tem relação apenas com o quê? Com a presença do alumínio, e sim também com o pH do solo, beleza? Então, quando você quer evitar que a planta absorva o alumínio, você vai corrigir o solo, você vai fazer calagem, não é isso? Utilizar carbonato de cálcio ou óxido de cálcio, que tem caráter básico, vai consumir o OH- e deslocar o equilíbrio agora para o sentido direto. Beleza? Se eu deslocar para o sentido direto, eu vou retirar o alumínio da seiva e passar ele para a forma sólida, evitando que a planta absorva isso aí. Quando isso caiu no Enem, gente, foi uma questão muito legal, onde ele citava uma rodovia de Minas Gerais, que é a MG10. A MG10, gente, ela foi classificada equivocadamente como uma rodovia ecológica. E o que aconteceu lá foi o seguinte, olha só, presta atenção. Essa era uma estrada de terra,
Essa estrada ela foi asfaltada e o tipo de cimento que eles usaram era o cimento solo, que é um tipo de cimento que vai utilizar cálcio, não é isso? Que vai usar compostos que contêm cálcio, consequentemente compostos de caráter básico. Então, na beira da rodovia, o pH desse solo foi alterado. O que aconteceu? O cimento que foi utilizado ali, ó, ele consumiu o OH-, presta atenção no que aconteceu. Consumindo o OH-, deixa eu pegar o pincel vermelho aqui que nós já estamos acabando, só tem 400. Olha lá. Então ele pegou aí, ó, ele consumiu o H+, ó, e deslocou esse equilíbrio para o sentido direto. Ou seja, ele retirou o alumínio da seiva, certo? As plantas ali teriam a possibilidade de não absorver esse alumínio. E aí, na beira dessa estrada, cresceu aí uma vegetação, nasceram aí várias plantas, certo? Porém, gente, essa rodovia não é ecológica porque cresceram ali espécies exóticas, cresceram ali espécies que não estavam adaptadas ao alumínio, que não eram plantas daquela região, certo? Então, equivocadamente classificada como rodovia ecológica, beleza? Então, o cimento tinha algo de caráter básico, isso retirou o alumínio do solo, retirando o alumínio do solo, cresceram ali plantas exóticas. Maravilha, gente? Tranquilo? Dá um ok rapidinho, vocês conseguirem entender. Maravilha, Vitor, obrigado aí pelo feedback. Tem o Vitor e o Vitor, 3. Beleza, eu que agradeço, Ana Flávia. Só antes de vocês saírem, um último recado aqui, tá? Nós vamos disponibilizar para vocês, vão chegar no e-mail de cada um de vocês, uma lista de exercícios de todas as aulas aí da aula de hoje, tá bom? E amanhã, às 8 horas da manhã, a gente espera vocês para conversar mais um pouquinho, gente. Um abraço para vocês, aquele beijo no coração e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Valeu, Diana. Maravilha, Giovana. Obrigado, gente. Obrigadão. Fica com Deus. Tchau, Berlândia.